A Voz do Brasil. Produção. Ainda tem o Reine Movimento Rádio Show na Boas Novas. Mas vamos começar o programa de hoje. Hoje eu tenho um convidado especial. Estou aqui com o pastor Gilberto, lá de Belo Horizonte. E aí, pastor, tudo bem? E aí, meu irmão, alegria estar com vocês nessa tarde tão especial e sendo grato a Deus pela sua vida e por esse programa que atinge toda a cidade maravilhosa, a cidade abençoada, que tive a alegria de poder conhecer nos últimos anos e me apaixonar por ela, né? Já acostumou com o calor? Acostumou com o calor de boa? Olha, Deus está sendo tão bom que está com um clima bem agradável nos últimos dias, né? Eu tenho passado aqui dias agradáveis, tem sido bom. E o peixinho? Maravilhoso. Eu costumo dizer que aqui é uma terra que mana leite, mel, tambaqui e açaí. Então é a terra completa, né? É isso aí. E no programa de hoje eu trouxe o pastor Gilberto aqui pra gente falar um pouco de igreja, falar um pouco dos paradigmas da igreja, o que a igreja tem enfrentado, o modelo de igreja, mas vamos começar com história. Eu sei que o senhor é professor de teologia, não é mesmo? Eu tenho a alegria de poder ministrar uma matéria, disciplina História do Cristianismo, nosso Ser Forte, e é uma matéria que eu amo, né? Uma história do cristianismo, ela impressiona pela sua grandeza e pela singularidade. E então é muito bom conversar um pouquinho sobre a história dos cristãos, né? E por falar em igreja, a gente sabe que Jesus chegou e fundou uma igreja. E ele falou, né? Eu sou a pedra angular, eu sou o fundamento, e a doutrina dos apóstolos faz todo esse fundamento, e a igreja durante esses séculos e milênios tem construído o que a gente chama de o corpo de Cristo, né? O corpo universal de Cristo. E aí a igreja começou num contexto, né? Numa cultura, estamos falando de 2000 anos atrás, estamos falando de Oriente Médio, e se passaram 2000 anos e agora nós temos aqui a nossa igreja, né? Nós temos pastores, nós temos esse formato, a gente tem uma liturgia que é totalmente diferente da liturgia dos nossos primeiros irmãos, concorda? Sim, a igreja mudou muito, né? Nós podemos dizer, aliás, a humanidade você divide em dois períodos, não é isso? Antes de Cristo e depois de Cristo. A história do cristianismo você também a divide em dois períodos, que também é a CDC, por incrível que pareça, que é antes de Constantino e depois de Constantino. Então, a história da igreja antes de Constantino, ela é uma. A história da igreja depois de Constantino, ela é outra, né? E é interessante destacarmos que Constantino se converte, né, ali por volta do ano 312, 315 mais ou menos, da nossa era, e até esse período a igreja vivia em grande perseguição, né, num estado de profunda guerra, né, entre o Estado romano e a igreja, e apesar dessa perseguição a igreja conseguiu crescer de uma forma assustadora por todo o planeta existente naquela época, e alguns historiadores chegam a dizer que 90% das pessoas que existiam na Terra naquela época foram perfeitamente e plenamente evangelizadas. Então, temos que dividir a história da igreja nesses dois contextos, e automaticamente, depois da conversão de Constantino, e ele trazendo para dentro da igreja as liturgias do Estado, do palácio, da vida real, as vestes reais, né? Aquilo tudo, na realidade, trouxe uma mudança do contexto social da igreja, né? E nós caminhamos durante muitos anos, até que chegamos na Reforma Protestante de Lutero, quando Lutero tentou, né, resgatar aqueles valores da igreja originariamente estabelecida pela igreja primitiva, mas Lutero também não foi muito feliz na conclusão da sua obra. Ele conseguiu sim fazer o que nós chamamos de uma grande reforma teológica, quando ele traz aquela questão da salvação pela graça, né? E também levanta a bola do sacerdócio universal de todos os crentes, né? De todo cristão, mas efetivamente aquela estrutura eclesiástica ou eclesiológica construída por Constantino, ela perdura até os dias de hoje, né? E hoje creio que talvez o nosso grande desafio seja saber conjugar essa estrutura que já existe, né? E existe aí já por milênios, né? Com a nova vocação da igreja hoje para servir as gerações e alcançar as pessoas que precisam ser alcançadas. Esse talvez seja o maior desafio. Combinar uma igreja viva e, né, nesse presente, nesse contexto, com uma igreja, com uma estrutura eclesiástica que já vem remontando aí a mais de 1.300 anos de história. A nossa igreja hoje, nossa igreja protestante brasileira, ela tem ainda uns traços ainda desse catolicismo na sua forma?
Na realidade, nós somos católicos por essência, por natureza. A nossa administração, toda ela é católica, nosso sistema é católico, é um sistema eclesiológico. Nós temos toda a nossa eclesiologia, ela é construída em cima das bases católicas, né? Então, eu diria que a reforma protestante ela não conseguiu trazer para a igreja protestante uma nova identidade em relação à sua organização eclesiológica. Ela não conseguiu fazer isso. Nós somos, sim, uma matriz católica, inclusive as igrejas protestantes. O que nos dá uma diferença entre a igreja protestante e a igreja católica é a questão da fé, né? O pressuposto maior de que a salvação é pela graça mediante a fé. Isso, basicamente, foi o único requisito que Lutero conseguiu resgatar e que nós mantemos na essência. Mas as nossas estruturas, né, mesmo no nosso caso metodista, por exemplo, até as nossas funções eclesiásticas são muito parecidas. Nós temos bispos, não é isso? Não só nós metodistas, os anglicanos, outras igrejas mais. Então, na realidade, há uma administração muito próxima do que é a igreja, o que é a administração da igreja católica. Só que o mundo não parou de mudar, né? O mundo continuou mudando, transformação. A gente nunca teve tantas pessoas no mundo, no planeta, e tantas pessoas morando junto. A gente tem agora um contexto de cidades imensas, e isso também acaba mexendo no nosso desafio como pastor e nosso desafio como ser igreja, não é? Olha, nós estamos vivendo talvez um dos maiores desafios da igreja em todo o seu contexto, em toda a sua história. Essa sociedade que hoje se estabelece, ela está sobre valores que, se não fizermos uma releitura da nossa dinâmica, talvez nós não consigamos levar o Evangelho com clareza a essa ordem social que está estabelecida. Os valores, Balmer chega a chamar essa sociedade uma sociedade líquida, ou seja, uma sociedade sem valores sólidos, né, sem valores consistentes, e para essa nova geração, aquilo que no passado nós dávamos muita ênfase, não tem valia quase que nenhuma. Eles não valorizam templos, eles não valorizam a liturgia, ou eles não valorizam essa questão do clericalismo, de cargos, de funções. Então, a igreja precisa, nesse contexto, se reencontrar, né? É um princípio que nós sempre falamos dentro da reforma protestante, é uma igreja renovada que sempre se renova, uma igreja reformada que sempre se reforma, e eu creio que agora os desafios que nos esperam nessa geração é uma reforma eclesiológica, que é aquela questão de voltar o sacerdócio universal de todos os crentes para os crentes, né? Não é com isso tirar a figura do administrador da igreja, do pastor, do líder, né? Não é essa a realidade. Nós precisamos entender que toda instituição precisa de um líder. Toda organização precisa de alguém para dar as direções, mas nós precisamos, nessa geração que hoje não se comunica com valores físicos como nós comunicávamos na geração passada, nós precisamos restabelecer essa questão do sacerdócio de todo crente, e cada um de nós, você que está na imprensa, você que está no trabalho, você que está dirigindo um ônibus, precisa se ver como um sacerdote, como um instrumento de Deus para alcançar aquela pessoa que está próxima de ti, porque muitas delas hoje não irão entrar dentro de uma catedral, não irão dentro de uma igreja para poder se encontrar Deus. Então nós vamos ter que encontrar as pessoas aonde elas estão. E como vamos fazer isso? Com os sacerdotes que estão servindo ao Senhor ao nosso lado, nas suas vidas profissionais. Então, pensando tudo isso, juntando todos esses problemas, e ainda temos o problema físico de que um pastor tem limites, né? Um pastor pode pastorear quantas pessoas para ele fazer um bom trabalho? Isso é muito interessante, porque se nós formos fazer uma análise até mesmo do pastoreio de ovelhas no contexto de Israel, um pastor ele consegue conduzir aí até 20 ovelhas, 25 ovelhas, não mais do que isso. Humanamente falando, nenhum de nós conseguimos bem cuidar mais do que de 10, 12, 15 pessoas. Essa questão de dizer que um pastor cuida bem de 100 ovelhas, 200 ovelhas, essa não é uma realidade prática e viável. Nós, na realidade, conseguimos cuidar bem de pessoas até um certo número aí de 10, 12, 15, no máximo 20 pessoas. Então, é nesse contexto que nós entendemos que as igrejas que se reúnem em células, que reúnem nas casas, que estão nos lares, elas conseguem ter um contexto sociológico mais aplicável a esta geração, porque elas conseguem dar uma resposta imediata às pessoas que estão perto dela. Essa questão de você acreditar que, como pastor, você cuida bem de 100, 200, 300 pessoas, isso na realidade não é verdade, né? Nós sabemos que cuidamos bem de algumas pessoas. E o nosso desafio, então, como pastor, é cuidar bem de quê? De líderes. De líderes que vão cuidar de outros líderes, que vão cuidar de outros líderes e que vão cuidar de pessoas, né? Então, nós precisamos hoje entender que somos limitados, que não temos condições humanas e físicas de cuidarmos de um grande rebanho, senão
por meio de uma boa liderança que nos auxilie nessa caminhada. Então, um pastor que tem uma liderança boa, uma boa equipe pastoral, que tenha desenvolvido o trabalho com os pequenos grupos, né? Alguns os chamam de célula, nós os chamamos de GCELs, que são grupos de crescimento, evangelização e unidade. Por meio desses pequenos grupos, é possível que um pastor pastoreie uma igreja de 10 mil membros, mas todos eles estarão reunidos em pequenos grupos, recebendo o cuidado de um discipulador, de um líder que vai tratá-los, que vai cuidá-los e vai ajudá-los a administrar os seus problemas e a sua vida cristã. Então aí chegamos numa coisa que eu já sei que você é apaixonado, que é uma igreja em pequenos grupos, em grupos pequenos, em células. Existe um monte de termo, né? Grupo familiar, PG, tem um monte de termo aí. E então o senhor defende que essa proposta de modelo de liderança. Olha, retornar a igreja para os lares é a única alternativa que nós temos nesse contexto que vivemos hoje, em que há um descrédito das instituições religiosas, há um descrédito da figura pastoral, do líder eclesiástico. Há muitos líderes que estão caindo em descrédito a nível geral e nacional. Então, a igreja dentro das casas, a igreja nos lares, ela se torna uma verdadeira família, um lugar de cuidar de pessoas. Eu digo que a gente precisa sonhar em alcançar as multidões. Nós devemos sonhar em alcançar as multidões. Nós deveremos desejar alcançar as multidões. Mas não nos adianta apenas desejar alcançá-las, ou querer alcançá-las, ou até mesmo alcançá-las. Nós precisamos cuidar bem delas. E nenhuma igreja que reúna multidões conseguirá cuidar delas, senão em pequenos grupos. É bom a gente fazer menção à história do metodismo, especialmente de John Wesley, que foi um dos maiores revolucionários na história da igreja, na propositura de uma nova eclesiologia. A história nos diz que Wesley, quando faleceu, ele tinha conseguido organizar, tanto na Inglaterra como nos Estados Unidos, mais de 12 mil pequenos grupos. Então, nós metodistas nascemos deste movimento dos pequenos grupos. Nós nascemos nessa proposta de Wesley, de um cuidado pastoral dos pequenos grupos. Então, nós entendemos que hoje nós apenas estamos retornando às nossas origens, de cuidar das pessoas nos pequenos grupos, desejando alcançar as multidões como Wesley alcançou, mas tendo uma estrutura pastoral que cuide dessas pessoas no mundo relacional, dentro de uma casa, dentro de um lar, naquele princípio de que um cristão mais velho, mais experiente, auxilia os mais novos na sua caminhada. É o verdadeiro trabalho do discipulado que acontece dentro desses pequenos grupos. Então, eu creio que as igrejas que estão entendendo essa proposta farão uma grande colheita nesta geração, porque esta é uma geração que sofre de um problema crônico, que é a ausência de relacionamentos físicos, pessoais. É uma geração que se relaciona muito virtualmente, mas que não se relaciona olhando olhos nos olhos. E a igreja precisa agora suprir essa necessidade do relacionamento pessoal, em que as pessoas tenham contato humano umas com as outras, e aquele que tem já um pouco mais de experiência na fé auxilia aquele que está iniciando a sua caminhada a fazer uma jornada cristã segura. Então a gente não basta ter uma igreja, ter uma igreja grande, né? E não basta ter só a igreja grande, tem que ter cuidado, né? Os membros precisam ser cuidados. Mas é aquele papo de não é melhor uma igreja menor, não é melhor a gente abrir um monte de igreja com 50 membros? A gente tem sempre que ter a ideia do resultado prático do que nós fazemos. Eu digo o seguinte, é melhor você ter uma igreja de 3 mil membros ou você ter 30 igrejas de 100 membros. Eu sei que muitas pessoas vão dizer, olha, 30 igrejas de 100 membros é melhor do que uma igreja de 3 mil membros. Acontece que se você pegar 30 igrejas de 100 membros, essas igrejas dentro de um contexto social em que elas estão vivendo, elas fazem para sobreviver. Elas arrecadam para manter a sua própria subsistência, para poder manter as suas portas abertas. Uma igreja de 100 membros, ela não tem um projeto de evangelismo nacional e internacional, ela não tem condições de estar abrindo novas frentes de trabalhos. O que ela ganha, ela emprega no seu autossustento. Então, uma igreja de 3 mil membros, ela tem um potencial de investimento, de avanço, ela tem um potencial de talentos humanos que estão ao redor ali do pastor, ela tem, na verdade, a possibilidade de desenvolver diversos dons espirituais, porque são mais pessoas reunidas, e você cria um ambiente também de adoração, com mais gente adorando. E uma coisa é você fazer um culto com 10 pessoas, outra coisa é você fazer um culto com 5 mil pessoas. O ambiente da adoração, o ambiente da integração entre pessoas e Deus, ele é muito maior num contexto maior. Então a gente precisa repensar algumas coisas. Há igrejas que elas hoje só fazem para manter as suas portas abertas. Ela não traz nenhum resultado à sociedade, ela não tem nenhum programa social, ela não atende nenhuma necessidade da comunidade, e aí se faz até uma grande pergunta: se ela fechar as portas,
ela trará alguma repercussão naquela sociedade? Aquela sociedade sentirá a falta dela se fechar as portas? Infelizmente, em muitos casos não, porque a igreja vive ao redor do seu próprio umbigo. Então nós precisamos pensar num projeto de reino, de crescimento, de alcançar as multidões, de termos uma estrutura que nos faça ir além da rua ou do bairro onde estamos. Não podemos pensar numa igreja que só pensa no seu bairro, na sua rua. O evangelho precisa começar em Jerusalém, mas ele tem que ir pela Judéia, pela Samaria e chegar aos confins da terra. E para se fazer isso, você precisa ter uma igreja bem estruturada, uma igreja que tenha recurso financeiro, uma igreja que tenha material humano, uma igreja que tenha uma capacitação para treinar gente para poder enviar. E isso, infelizmente, você não consegue dentro de um contexto de uma igreja pequena. Eu volto a dizer, uma igreja pequena, ela sobrevive, né? E ela não impacta a sociedade ao redor de onde ela está. Lógico que você tem exceções, né? Algumas exceções, mas na regra, igrejas de 50, 60, 70 membros, elas fazem apenas para poder sobreviver e manter as suas portas abertas. Essa ideia de fazer em pequenos grupos vai mudar toda a dinâmica. Imagina se eu sou um pastor de um modelo mais tradicional, digamos assim. Vai ter que mexer muito. Mas o senhor que tá nesse caminho há um tempo, você diria que é muito difícil mudar a cultura de uma igreja para começar a ter essa visão? É muito difícil por uma questão. Igreja em pequenos grupos aumenta o seu trabalho 10 vezes mais. Uma igreja que funciona no sistema de cultos, em que você tem um culto, 2 cultos, 3 cultos por semana, você escala alguém para pregar em um culto, você está lá presencialmente e as coisas vão acontecendo e ela vai acontecendo sem muito empenho. A igreja organizada em pequenos grupos, ela demanda um investimento em liderança, ela demanda treinamento, ela demanda acompanhamento, ela demanda supervisão, ela demanda pastoreio, ela demanda você escrever cartas pastorais, ela demanda uma mensagem consolidada no culto de domingo, que seja apropriada para poder ser ministrada também nos pequenos grupos durante a semana. Então eu diria o seguinte, que não são todos os pastores que vão abraçar essa visão, porque é uma forma ministerial de trabalhar muito mais do que você trabalhar dentro de uma estrutura antiga, né, de cultos, de celebração e de realização de eventos, né? Nós dizemos que existem 2 paradigmas, uma igreja que faz evento e uma igreja que optou em crescer por meio de ganhar almas. E esta igreja que optou por crescer por meio de ganhar almas, pelos pequenos grupos, pelas células, ela tem muito mais trabalho do que a igreja que promove eventos, né? Então eu creio que às vezes alguns pastores terão um pouco de dificuldade, porque é trabalhoso, né? Não é fácil, mas em contrapartida é altamente gratificante. É interessante a quantidade de gente que se salva nesses pequenos grupos. É interessante o impacto de milagres que acontecem nesses pequenos grupos. É interessante a quantidade de líderes novos que surgem a partir desses pequenos grupos. E isso traz para nós, pastores, que amamos essa visão, um renovar das nossas forças. Nós dizemos, na realidade, que esta é uma verdadeira forma de avivamento, né? E então, nós que estamos imbuídos dessa ideia, que compramos esta visão, que fomos tomados pela visão dos pequenos grupos, nós amamos isso, apesar de trabalharmos 10 vezes mais do que no sistema antigo. Mas, né, diz que o pai trabalhou e que ele trabalha também, né, até agora, então nós também trabalhamos, né? Com muita alegria, trabalhamos para o reino, enquanto é dia, enquanto nós podemos colher essa geração, porque também nós acreditamos que estamos por um espaço de tempo muito curto sobre a face da terra, né? Nós não acreditamos que essa sociedade subsistirá há mais 30, 40, 50 anos. Nós entendemos que esta igreja é a igreja do arrebatamento, que nós estamos na missão final. Então, esses são os trabalhadores da última hora. Então, por isso nós trabalhamos com mais afinco, com mais empenho, com mais vontade, com mais dedicação, dando mais sangue, dando mais suor, sabendo que é a missão final, é o momento final, é a história final, é o fechar da história da igreja que nós tivemos a alegria e a satisfação de sermos escolhidos por Deus para poder participar dela. E as críticas? Tem umas críticas que o pessoal fazem por esse modelo. Vai deixar o irmão novo convertido pregar, vai deixar ele dar a palavra, não é o pastor que tem que dar a palavra, vai rachar minha igreja. Como é que você rebate esses? Veja, eu creio que existam muitas alegações que são suposições e que não se confirmam na prática. O que você tem, eu acho que as pessoas que ainda têm um pouco de desconhecimento da história da igreja em célula, o ideal seria ler um pouco mais, estudar um pouco mais, estar próximo a uma igreja que se organiza em célula, porque você vai ver que não existe divisão, não existe essa questão de que o novo não tem a sua contribuição, muito pelo contrário. Alguém que acabou de chegar do mundo e teve uma experiência de salvação, ele tem uma possibilidade de contribuir no crescimento de uma igreja de uma forma tremenda.
Ele chega com o seu testemunho de uma vida promíscua, de uma vida de droga, de dependência química, e ele vai à frente da igreja, ainda que ele não saiba dizer com os nossos termos, ainda que ele não saiba construir como nós, que já temos um tempo de igreja, construímos, né, os verbetes, né, eclesiológicos, até mesmo, né, da igreja, né, as palavras técnicas que nós construímos para esse nosso reino, mas eles trazem crescimento, eles trazem vida, eles trazem uma experiência. Então eu acho que nós precisamos repensar a igreja, porque a igreja tem espaço para todos, desde alguém que tenha 50 anos de crente, 60 anos de crente, para alguém que se converteu ontem e pode contar a sua experiência de salvação. Nós precisamos aprender a conviver com todos e a tirar de todos aquilo que Deus está fazendo para que possa edificar todos. Então todos nós somos sacerdotes, e é lógico, dentro de um nível de maturidade, um tem uma maturidade maior do que o outro, então por isso um pode ser cobrado um pouco mais do que o outro, um pode exercer às vezes uma função superior ao outro, mas todos nós temos sim que contribuir e podemos contribuir para o crescimento do reino, o avanço da obra, né, e a proclamação de Jesus como o Senhor, a esperança nossa, aquele que pode resgatar essa sociedade perdida e nos dar uma esperança de vida eterna. Então eu vejo a igreja como um todo, não uma parte, e a esses novos, eles têm sim um papel fundamental na reconstrução desta igreja e, acima de tudo, pelo seu testemunho, trazer vida a uma igreja que precisa de vida. Então, pelo que eu tô vendo aqui, é uma parada que a gente tem que estudar para fazer, né? Apesar que a gente vai aprendendo muita coisa quando começa, né? Mas, por exemplo, a gente corre uns riscos de quando a gente começa a fazer um negócio sem saber como funciona direitinho, de cometer uns erros, por exemplo, alguns abusos. A gente tem histórias e mais histórias que acho que também acabam queimando esse movimento de uma igreja em grupos, né? A gente vive o brasileiro gosta de uma pirâmide, por exemplo, se amarra numa pirâmide e às vezes isso na igreja gera um tipo de abuso, assim. Não sei se o senhor já deparou com alguma coisa assim, parecida. Olha, eu acho que nós precisamos pensar que a igreja é o corpo de Cristo. E acho que é às vezes muito complicado, nós queremos defender o corpo de Cristo. Nós não fomos chamados para ser advogados de Cristo, nós fomos chamados para ser testemunhas dele, né? Para testemunhar sobre a sua palavra. E às vezes nós nos preocupamos muito em construir o reino de Deus. Mas quem constrói o reino de Deus é o próprio Senhor. É Ele quem faz esse reino, é Ele quem dá a graça dele ser edificado. Nós apenas colaboramos com ele nessa edificação. É lógico que eu acho que talvez um dos grandes problemas que a igreja brasileira passa é porque o nosso povo, eu não vou dizer que são os nossos pastores não, o nosso povo tem uma cultura de pouca leitura. O nosso povo não gosta muito de estudar. O nosso povo não gosta de ler. E há até um ex-presidente aí e tal, que diz publicamente que não lia, né? Que não gostava de ler e tal. E eu fico pensando, se você tem um presidente da República, o cara diz que ele não gosta de ler, o que você vai esperar da sociedade que está ao redor? Então o que acontece? Quando você traz isso para dentro do contexto da igreja e você pega gente que quer fazer algo, mas não estudou para fazer, vai dar errado. Você tenta fazer uma casa e você se auto-intitula engenheiro e você mesmo faz os cálculos e as plantas. Vai dar errado. Então o que nós precisamos fazer? Nós precisamos aprender com quem aprendeu e está fazendo certo. Nós temos que ir àquele lugar que está realizando com clareza e com graça e aprender com eles para que nós possamos fazer de uma forma certa. Então vamos chegando aí pro reta final aqui do nosso programa. O pastor é responsável pela implantação disso na Wesleyana, né? Isso, eu sou o coordenador nacional dos projetos de pequenos grupos para a Igreja Metodista Wesleyana. Esse final de semana nós estamos aqui na Central, né, de Porto Velho, em um grande congresso, formando aí mais de 200 líderes que estudaram durante esse semestre, né? Hoje, amanhã o pastor Pedro Estrela, da Igreja Metodista, estará conosco. E é uma alegria estar com vocês e agradeço esse momento tão especial nesse lugar. É isso aí.